Uniclac. Fala galera, então continuando aqui, ó, coloquei de novo aí para vocês, vamos continuar a brincadeira. Então se para separar tem que ter motivo, beleza. Aí veja o segundo, ele não está separado? Ora, para separar tem que ter o quê? Motivo. Só que agora é o final da separação. E teoricamente qual é o maior bem material de um casal? É a casinha. Então, ó, todo mundo quer a casinha. Eu forcei a barra, mas você não vai esquecer. Então, ó, se eu colocar por que motivo ou por qual razão, é separado. E aí, quando aparece no final, é separado e com acento. Então, eu coloco aqui, ó, parou por quê? Dá ou não dá para dizer parou por que motivo? Parou por qual razão? Dá, então é separado. Mas veja, está no final da estrutura. Aí este que vira um monossílabo tônico terminado em E, por isso que ele é acentuado. E agora eu vou frisar uma coisa importante. Durante muito tempo, provavelmente, você aprendeu que esse porquê separado com acento vem obrigatoriamente em final de período, em final de frase. Não é. Ele vem em final de estrutura. E essa estrutura pode ser interrompida pelo ponto, mas também pode ser interrompida pela vírgula. Então aqui, ó, vamos anotar. É final de estrutura. Olha uma frase que já caiu em prova. Mais ou menos assim, ó. Perguntamos por quê, mas ele não disse. E aí veja, dá ou não dá para dizer perguntamos por que motivo? Perguntamos por qual razão? Claro que dá. Então, vai ser separado. E aí veja que agora apareceu uma vírgula, fazendo o quê? Uma interrupção. Por isso este que vai ser acentuado. Mas aí, ó, cuidado. Não basta aparecer vírgula. Tem que ser apenas uma única vírgula, que traz a pausa, a interrupção de fato. Porque se aparecerem duas vírgulas, muito provavelmente é a estrutura intercalada e não marca final de estrutura. Olha uma outra frase que já caiu em prova. Mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar aqui a canetinha roxa. Perguntamos por que, vírgula, ontem, vírgula, ele não veio. Aí dá ou não dá para dizer? Perguntamos por que motivo ontem ele não veio. Perguntamos por qual razão ontem ele não veio. Dá, claro que dá. Então é separado. Aí tem gente que vai olhar a vírgula aqui e vai querer colocar o acento, mas cuidado, não é uma vírgula, são duas vírgulas de uma estrutura intercalada. Inclusive o adjunto adverbial tem posição original no final da frase. Quando ele é deslocado, aí é que entra o critério da vírgula. Possibilidade de vírgula facultativa ou vírgula obrigatória, que a gente vai discutir lá na aula de pontuação. Mas aqui eu já te adianto, tem só uma palavra, são vírgulas facultativas. E mesmo que fossem vírgulas obrigatórias, ainda assim não está marcando final de estrutura, está intercalando apenas. Então aqui não leva acento. Então aqui, essas 4 frases estão corretas de acordo com o padrão culto da língua. Agora vamos para o próximo está junto. Ora, se para separar tem que ter um motivo, e para ficar junto? Por 10, por 20, por 30, por 40 anos. Tem que ter alguma coisa de bom, não tem? Então tem que ter uma causa ou explicação. Aí tem gente que vai falar assim para mim, mas Sidney, eu tenho dificuldade com esses valores semânticos. Tem um macetinho mais simples? Tem. Se você conseguir pegar o porquê e trocar pela palavra pois, você mata que ele é junto e sem acento. Então eu coloco assim, ó. Não vou à praia porque está chovendo. Dá ou não dá para dizer não vou à praia pois está chovendo? Dá. Então aqui vai ser um porquê junto e sem acento. Agora, se o avaliador quiser complicar essa questão, quiser perguntar, por exemplo, se esse porquê é uma conjunção causal ou uma conjunção explicativa. Muitos vão errar dizendo que ela é uma conjunção explicativa, porque notoriamente tem um valor de explicação. Negar a explicação aqui seria loucura. Só que é o seguinte, os gramáticos definiram essa diferença, porque toda causa é uma explicação, da seguinte forma.
a explicação advém de uma estrutura imperativa. Então, se tem ordem, eu tenho que justificar. E eu justifico como? Colocando uma explicação. Então, se a frase fosse não vá à praia porque está chovendo, aí o porquê seria explicativo. Detalhe, isso envolve um monte de coisas. Eu teria duas orações coordenadas e a presença da vírgula seria obrigatória. Aqui não aconteceu essa ordem. Então, o que rolou? Uma relação de causa e consequência. E o que é a causa? É a origem de um processo. E a consequência é o que decorre a partir disso. Ou seja, a causa vem primeiro e a consequência vem depois. Portanto, aqui a causa é a chuva e a consequência não ir à praia. Então, este porquê é causal. Eu tenho uma oração principal, uma oração subordinada adverbial causal. E aqui, como está na ordem direta, a presença da vírgula é facultativa. Olha quanta coisa imbuída aí. Que lá à frente, mais lá na frente, a gente vai retomar mais uma vez, tá? Então aqui, ó, este porquê é causal, mas é uma conjunção. E esse porquê junto com acento. Ora, você com certeza já aprendeu que esse camarada é um substantivo e que tem um artigo antes dele. Mas não é necessariamente um artigo não, tá? Pode ser numeral, pode ser pronome, ou seja, um determinante. Aí tem gente que fala assim para mim, mas eu consigo subentender a palavra motivo também. Por que motivo? Não porque motivo, e sim o motivo, a razão, porque é um substantivo, tanto que dá para colocar no plural, dá para dizer os porquês. Aí olha só, na prática, eu coloco assim, ó, não sei o porquê de tanta briga. Veja que aqui apareceu um artigozinho. Em prova é sempre o artigo. Esse porque está preso, hein? Então se liga só. O que prende o camarada no Código Penal? No artigo? Então, ó, apareceu o artigozinho, vai prender. Então, por isso fica junto e com acento. E se ele está preso, ó, cadeia nele para ele não fugir. Eu forcei a barra, mas você não vai esquecer. Mas olha, não é só artigo, pode ser qualquer determinante. Se eu disser assim, ó, este porquê vai cair na tua prova, é junto e com acento. Agora, para finalizar aqui, aquele primeiro porquê separado e com acento, que está nessa primeira frase aqui, ó, porque parou, cabe inclusive salientar que não é um pronome interrogativo não, tá? É, na verdade, uma locução adverbial interrogativa causal. Se é uma locução adverbial, equivale a um advérbio. Isso já caiu em prova, dizendo que aquilo dali era um advérbio de causa, e tá certo. Tá certo. Quando eu digo assim, por que você fez isso? Eu quero saber a causa, o motivo. Então, é uma locução adverbial de causa. Seria um pronome interrogativo se fosse assim, ó. Que é isso? Que é isso? Aí sim, mas não é o caso. Então, já estou te dizendo que é uma locução adverbial de causa. Só que esse que pode ser um pronome relativo e o por pode ser uma preposição. Ou seja, eu posso ter duas classes gramaticais e não uma locução. E aí, nesse momento, eu vou perceber pela troca da expressão pelo qual ou as ramificações. Então, vamos lá, ó. Se eu conseguir trocar pela expressão pelo qual, também vai ser separado e sem acento. Então, se eu colocar assim, ó. Este é o cargo porque luto. Dá ou não dá para colocar este é o cargo pelo qual luto? Dá. Então, aqui vai ser um porquê separado e sem acento. O que vai ser um pronome relativo, fazendo referência à expressão anterior, cargo. E o por vai ser uma preposição exigida pelo verbo lutar, pois quem luta, luta por alguma coisa. Agora, você pode já ter estudado isso daqui da mesma forma que eu acabei de explicar, ou de forma diferente. Só que é o seguinte, você acaba esquecendo por um motivo muito óbvio. Na fala não tem diferença, porque junto, separado, com acento ou sem acento. E quando a gente vai escrever, hoje em dia nas redes sociais, a gente usa o PQ e já resolve tudo. E quando precisa usar na prova, o camarada se estrepa. Se você não conseguir lembrar tudo isso, você vai lembrar um sambinha que eu vou colocar aqui agora. Aí você vai falar assim, mas esse sambinha aí é grande, Sidney. Como é que eu vou lembrar? Gente, nós lembramos de Faroeste Caboclo, que tem 10 minutos. Como é que não vai lembrar de um sambinha assim, que ainda é no ritmo da música do Almig Neto, Conselhos? Então se liga só.
Deixe de lado esse baixo astral, quando o porquê estiver no final, é separado e acentuado que ele vai ficar, é que ele pode ser também uma causa ou explicação, ficando junto e sem acento, por se tratar de uma conjunção. O porquê vai acentuar e ficar junto, quando o artigo mandar, é sem acento e separado. Eu te digo quando for igual ao pelo qual o motivo tem que estudar, não se esquecer, só acentuar quando ele merecer. Eu vou cantando e aprendendo, como Sidoca diz, com a minha aprovação eu vou viver feliz. Chora, cavaco! Então vamos lá, vamos colocar aqui em prática. Não sei por que você se foi, ou seja, não sei por que motivo, não sei por qual razão. Então é um porquê separado e sem acento. Por que parou? Por que motivo parou? Por qual razão parou? Separado, sem acento. Este é o time porque tem o carinho. Este é o time pelo qual tem o carinho. Então, um porquê separado e sem acento. Parou por quê? Parou por que motivo? Por qual razão? Separado, como está no final da estrutura, separado com acento. Não sei o porquê disso tudo. Tem artigo, ó. Então, junto e com acento. E não vou à praia porque está chovendo. Eu não vou à praia, pois está chovendo. Então é junto e sem acento. Continuando aqui a nossa brincadeira. Mal com L e mal com U. Mal com L é o contrário de bem. E mal com U é o contrário de bom. Então ali, ó. Ela não está mal vestida. Eu posso colocar bom vestida? Não, mas eu posso colocar bem vestida. Então é mal com L. A luta, do verbo haver, né? Existir. A luta do bem contra o mal. Gente, o mal com L, ele pode funcionar como advérbio, obviamente, mas ele também pode funcionar como substantivo. Foi o caso aqui, ó, o bem e o mal. E aí é com L. Pedro não é um mau sujeito. Eu posso dizer que o Pedro não é um bom sujeito, então é mal com U. E não há mal que sempre dure. Não há bom que sempre dure ou não há bem? Não há bem, então não há mal com L. Continuando aqui, ó, senão junto e senão separado. Esse senão junto, ele indica a priori oposição. Eu posso trocar por do contrário. E esse senão separado, ele indica condição. Eu posso trocar por caso não. Se for qualquer outro valor diferente destes daqui, aí eu já uso o senão junto mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos comparar a frase 1 e a frase 3. Frase 1, se não estudar ficará de castigo. O que eu criei aqui? Uma ideia de condição. Então, ó, senão separado. Caso não estude, ficará de castigo. Na terceira frase, estude se não ficará de castigo. Estude do contrário ficará de castigo. Uma relação de oposição. Então, senão junto. Agora, olhem as próximas frases. Comprei 8 livros, senão 9. Talvez 9, dando uma ideia de dúvida. Então, aqui é o senão junto, mas com a ideia de dúvida. E depois, não havia ninguém senão ela. Não havia ninguém exceto ela, dando uma ideia de exceção aqui. Vai ser junto também, tá? Continuando. Acerca de e cerca de. Esse acerca de, ele significa assunto. Nós podemos perceber trocando pela preposição sobre, que é uma preposição que pode indicar assunto. Esse cerca de indica proximidade. Ah, mas e o tal do acerca de separado? Aí entra uma outra estruturazinha com outro valorzinho semântico, mas o cerca de sempre indicando proximidade. E aí olha um bizu para você. Para ter essa relação de proximidade, tem que ter uma relação de exatidão também. Então, no fim das contas, eu estou tentando quantificar alguma coisa. Se não existir a ideia de quantificar, só vai ser um assunto. Então, olha só a primeira frase. Discursou, pontinho, pontinho, problemas políticos. Tem ideia de quantificação? Não. Posso dizer discursou sobre problemas políticos? Posso. Então, discursou acerca de problemas políticos. Depois, comprei 200 gramas de presunto. Veja que aqui eu tentei quantificar.
Então tem a relação de exatidão e tem a relação de proximidade. Cabe, inclusive, salientar que são 200 gramas e não 200 gramas, tá? Porque vem de 200 quilogramas. Então, se aqui fosse com a ideia de exatidão, a frase ficaria do jeito que aqui está. Comprei 200 gramas de presunto. Ah, mas quer saber? Não sei se foram 200, não sei se foram 190, 210, estou na dúvida. Aí você manda assim, ó, quer saber? Comprei mais ou menos 200 gramas de presunto. E aí nesse momento, se você consegue tacar um mais ou menos, significa que você pode colocar o cerca de, para indicar a ideia de proximidade. Comprei aproximadamente 200 gramas de presunto. Depois, a guerra ocorreu, pontinho, 20 anos. Teve uma quantificação aqui. Vamos pensar na exatidão. Eu posso dizer a guerra ocorreu 20 anos? Não, está faltando algo, não está? Está faltando um A preposição que indica, aliás, um A preposição não, perdão. Está faltando aqui um A do verbo haver que indica tempo transcorrido, porque ó, é um passado, é um tempo que já aconteceu. A guerra ocorreu há 20 anos. Então entrou o A com H aqui. Se fosse exato, ia ser assim. Ah, mas eu estou na dúvida, eu não sei se foram 20 anos, 19 anos, 18 anos, 22 anos. Ah, quer saber? A guerra ocorreu há mais ou menos 22 anos. Está vendo que eu não consegui colocar o mais ou menos de cara? Eu coloquei o há mais ou menos. Então aqui agora vai entrar o cerca de para trazer essa ideia de proximidade. É daí que a galera fala do cerca de separado. Depois a capital fica, pontinho, 200 quilômetros daqui. Mais uma vez tentei quantificar. Só que para a ideia de exatidão, não dá para deixar assim, a capital fica a 200 km daqui. Agora sim eu tenho que colocar um A preposição que indica distância. A capital fica a 200 km daqui. Mas se eu tiver na dúvida se são 200, 210, 190, e aí? Aí eu vou dizer, a capital fica a mais ou menos 200 km daqui. Então vai entrar o cerca de, indicando a ideia de proximidade. Quando uma questão tenta trocar o A cerca de pelo cerca de, nunca é possível, são valores semânticos diferentes, vocês perceberam aqui, não é? Aí continuando, afim junto e afim separado. Esse afim junto indica afinidade. E este afim separado, obviamente, indica finalidade. Então eu coloco ali, ó, trabalhei a fim de ganhar dinheiro, trabalhei com intuito, com a finalidade, com o objetivo, é um afim separado. João está a fim de pedir demissão, está com o objetivo, com a finalidade, com a intenção, então afim separado. E matemática e física são disciplinas afins, ou seja, são disciplinas similares. Então aqui entram afins desse jeito. Continuando, demais junto e demais separado. Esse demais junto, ele pode ser um advérbio de intensidade e a gente vai perceber trocando pela palavra muito. Mas ele também pode ser um pronome indefinido e a gente vai perceber trocando pela palavra outros. Já esse demais separado, ele vai ser uma locução adjetiva e isso é um indício de que ele estará ligado a quem? Ele estará ligado a um substantivo. Eu posso trocar pela expressão de menos também. Então vamos lá, a viúva comeu demais. Dá ou não dá para dizer que a viúva comeu muito? Dá. Veja que está ligado ao verbo comer. A ideia é intensificar. Então aqui é um demais junto. Depois a viúva comeu sal demais. Aliás, a viúva comeu, é isso mesmo, sal demais. Veja que agora o demais está ligado a sal, que é substantivo. Dá ou não dá para dizer que a viúva comeu sal de menos? Dá. Então aqui é um demais separado. Depois, chamar os demais colegas. Dá ou não dá para dizer chamar os outros colegas? Dá. Então aqui é um demais junto, só que agora funcionando como um pronome indefinido. Continuando aqui a nossa brincadeira. Mais sem i e mais com i. Mais sem i é uma conjunção adversativa que eu posso trocar pela palavra porém. E o mais com i é um advérbio de intensidade que eu posso trocar pela palavra menos. Então ela é a mais bonita da turma. Dá para dizer que ela é a porém bonita da turma? Não, mas dá para dizer que ela é a menos bonita. Então aqui é o mais com i. Depois, ela estudou, mas não passou de ano. Dá para dizer ela estudou menos, não passou de ano? Não, mas dá para dizer que ela estudou
porém não passou de ano. Então aqui é o mais conjunção adversativa para indicar a ideia de oposição. Depois, A com H e A sem H. Ambos indicam a ideia de tempo, só que esse A com H indica tempo passado. E esse A sem o H, que é uma preposição, indica tempo futuro. O contexto vai mostrar se é passado ou futuro. Então vamos lá. Ele parou de estudar há algum tempo, ou seja, passado, A com H. Daqui a alguns dias eu me formo, eu ainda vou me formar, então é futuro, A sem H. Há muito tempo eu não o vejo, passado, ó, A com H. Daqui a 2 semanas ela chegará, ela ainda vai chegar, então é futuro, A sem o H. Continuando, onde e aonde. Ambos fazem alusão a lugar. Aí a gente aprende que esse onde é estático, ou seja, sem movimento, e que esse aonde indica movimento. Só que isso daqui pode confundir o candidato, porque ele pode pensar nos verbos que indicam movimento. Correr indica movimento, ele vai falar aonde corri e vai errar. Nadar indica movimento, ele vai dizer aonde nadei e vai errar. A verdade é que esse A aqui é uma preposição e indica mais do que um movimento, indica um deslocamento. Mas eu não preciso me preocupar com essa ideia de movimento ou de deslocamento. Eu preciso me preocupar com a regência. Se aparecer um termo ali exigindo a preposição A, eu vou usar o aonde. Se não aparecer a preposição A, muito provavelmente eu vou usar o onde. Então aqui, ó, a cidade, pontinho, pontinho, mora é linda. Aí eu coloco o onde, inclusive faz referência à cidade que é lugar. E quem mora, mora em algum lugar. A preposição em indica local estático da mesma forma que o onde, então aqui está ok. Mas se eu colocar a cidade onde irei é linda, opa, tá errado, porque se eu irei a algum lugar, então a preposição a tem que vir para cá. A cidade aonde irei é linda. Vamos testar. É onde ou aonde nós estamos? Onde, porque se estamos, estamos em algum lugar. Agora, é onde ou aonde foram nossas amigas? Aonde, porque se foram, foram a algum lugar. É simples assim. Agora aqui, ó, de encontro a e ao encontro de, para ficar melhor. Esse de encontro a indica choque, discordância, agressividade. Esse ao encontro de indica suavidade, indica concordância. Então eu coloco aqui, ó, o poste foi, pontinho, pontinho, poste. Ele bateu no poste, então ele foi de encontro ao poste. E Pedro foi ao encontro de Paula para beijá-la. Só que é o seguinte, turma. Essas expressões podem ser utilizadas numa questão de interpretação, de compreensão textual. Eu torço para o Flamengo. Meu pai torce para o Vasco. Em relação a futebol, a gente não concorda. Então eu digo que as minhas ideias vão de encontro às ideias de meu pai. Em relação a futebol, não concordamos. Agora, minha mãe também torce para o Flamengo. Aí eu digo que as minhas ideias em relação a futebol vão ao encontro das ideias de minha mãe, porque nós concordamos. É assim, se vai de encontro, discorda. Se vai ao encontro, concorda. Continuando aqui, ó. Vamos trabalhar a semântica e dentro da semântica, essas expressões aqui, das quais as homófonas e as parônimas são mais importantes. O que são palavras homógrafas? São palavras com a mesma grafia, uma de igual grafa de grafia. Então, ó, colher, verbo, e colher, substantivo. Apesar de ser a mesma grafia, o contexto não permite a confusão. Eu estou num jantar, vou pegar os talheres, a faca, o garfo e o colher. Não, isso não vai existir. Estou numa plantação, aí eu vou plantar boas sementes para colher bons frutos? Não, então o contexto impede. Agora, as palavras homófonas, que são aquelas que possuem o mesmo som, elas são sinistras, tá? Porque nós temos 500 mil palavras na língua portuguesa e ninguém domina 500 mil palavras. Aí de vez em quando a gente faz de orelhada, a gente nunca viu escrita, então 90% da nossa escrita é visual. Eu tenho que ver corretamente para escrever corretamente, por isso que a leitura é tão importante. E aí se eu não vi, o que eu faço? Eu faço de orelhada, a famosa transcrição fonética, é aí que eu troco um X por um CH, um C cedilha por 2 S, um S por um Z e por aí vai. Então aqui, ó,
seção com 3S, seção com C cedilha, seção com letra C no início. Como esse camaradinha vai aparecer mais adiante, eu vou falar sobre ele mais adiante. Homônimos perfeitos, manga fruta e manga da camisa. Apesar de ser a mesma grafia e mesma pronúncia e só o significado diferente, ainda assim o contexto impede a confusão. Ó, eu vou pegar a manga da camisa, eu vou confundir com a manga fruta? Não, não vou confundir. Agora, parônimos. Parônimos são palavras parecidas. Parecidas na pronúncia, parecidas na escrita, mas o significado é diferente, só que elas são perigosas. Ó, soar e suar. Imagina, a camarada tá na balada. Aí ele fala assim pra gatinha, pô, tá fazendo muito calor aqui, ó, eu sou muito. Ih, já perdeu a gata, porque quem soa é a campainha, é o gongo, é o sino. Eu suo muito, ele deveria ter dito, eu suo muito. Então, suar, então é eu suo. Cuidado com isso, tá? Aí aqui, ó, continuando, temos algumas estruturas interessantes. Absolver com L e absorver com R. Absolver é de inocentar e absorver é de sugar. Então aqui, ó, o papel, usamos papel para inocentar a gordura ou sugar? Ora, para sugar, então é absorver. Depois, o juiz vai sugar o réu ou absolver o réu? Óbvio que ele vai, aliás, inocentar, né, o réu. Então ele vai absolver. Depois, comprimento com O e comprimento com U. Comprimento com O tem a ver com o tamanho. E esse comprimento com U é o ato de cumprir. Ou um gesto social, tá? Deixa eu botar um cumprir aqui melhor. Ficou feio. Ato de cumprir ou gesto social. Então, vamos garantir o cumprimento da lei ou cumprimento? Ora, o cumprimento. Depois, quando cheguei, recebi um cumprimento. Cumprimento. Por quê? Porque foi um aperto de mão, um joinha, alguma coisa assim do tipo. E qual é o comprimento da ponte? Continuando, deferir com I e diferir com I. Deferir com E é de aceitar, de confirmar. E esse diferir com I é de diferenciar. Então, é impossível diferir aqueles gêmeos. E vamos tentar deferir o compromisso e o juiz vai deferir o processo. Descrição com E e descrição com I. Descrição com E tem a ver com descrever. E descrição com I tem a ver com ser discreto. Então, haja com discrição, que é para não contar nada para ninguém, para ser discreto. E fiz uma descrição minuciosa da casa, ou seja, falei tudo que tinha na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto. Depois, dispensa com I e dispensa com E. Com I é de demitir. E com E é o armáriozinho da cozinha. Então, ó, põe a comida na despensa. E houve dispensa de muitos empregados. Agora, essa aqui é boa, ó. Eminente com E vem de vossa eminência. Então, é alguém importante. E iminente com I tem a ver com tempo próximo. Então, eu digo assim, ó. Ele é um homem eminente, porque ele é um homem importante. Machado de Assis foi um escritor eminente na literatura. E a colisão é iminente, ou seja, está logo para acontecer. Eu digo assim, ó, o céu está nubladão, com aquelas nuvens, nimbus, estratos, sabe, bem carregadas. Aí eu digo assim, ó, o temporal é iminente, porque vai acontecer. A tua aprovação é iminente, olha aí, ó. Agora, continuando aqui. Mandato com T tem a ver com tempo de exercício. E mandado com D tem a ver com documento. Então, vamos lá. Eu coloco aqui, entramos com o mandado de segurança e o mandato do político foi cassado. Ratificar é confirmar. Corroborar, retificar é corrigir. Então, vamos lá, ó.
é preciso retificar algumas falhas. Se tem falha, tem que corrigir. Estou decidido, vou ratificar o que disse antes, porque eu vou continuar com a mesma ideia. Depois, acender com C é de tornar aceso. E acender com S aqui é de subir. Então, ó, é preciso acender a luz e o elevador vai acender. Próxima aqui, tranquilona, ó. Censo é o censo demográfico do IBGE. E esse censo aqui com S vem de sensatez. Então, como foi o censo do IBGE? Com C, de censo demográfico. E é um guri de pouco senso, com S, ou seja, só faz besteira. Aqui, ó, conserto com S é o conserto do sapato. Tá quebrado, tem que consertar. Conserto com C é de conjunto. Então, ó, essa mesa precisa de um concerto, tá quebrada? Então é concerto com S. E vamos a um concerto de violinos, ou seja, são vários violinistas, é um conjunto de violinistas, então é concerto com C. Agora, sessão com C cedilha, derivado do verbo ceder. Sessão com 3 S's, indica intervalo de tempo. Sessão com C cedilha, vem da palavra repartição, é colocar o todo em partes. Então vamos a uma sessão de cinema, sessão com 3 S's, qualquer intervalo de tempo. Se for a sessão na Câmara dos Vereadores, não é reunião? Sessão com 3 S's. J.R. Duran vai fazer uma sessão de fotos com a modelo Gisele Bündchen, não é o tempo que ele vai ficar tirando foto? Sessão com 3 S's. Depois, trabalho na seção de calçados, ou seja, no setor de calçados, na parte de calçados, sessão com C cedilha, e fiz uma sessão de direitos autorais, ou seja, abri mão. Aí na continuidade aqui algumas questõezinhas, ó. Mal com L e mal com U são duas palavras homófonas, ou seja, elas são pronunciadas da mesma maneira, mas escritas de formas diferentes. A alternativa abaixo em que a palavra está usada corretamente é: estou me sentindo mal, estou me sentindo bem essa tarde, então é mal com L. Fui muito mal na prova de química, fui muito bem, então mal com L. Henrique foi muito mal comigo, ou seja, Henrique foi muito bom comigo, então é mal com U mesmo, que é corretamente é a letra C. O chefe da empresa sempre estava de mau humor, de bom humor, então é com U. E os professores dizem que Pedro é um mau aluno, ou seja, bom aluno, mal com U. Depois, assinale a alternativa em que a grafia das palavras dos trechos está de acordo com as regras da ortografia oficial brasileira e com os significados apropriados. Então é a frase correta. Estou com dificuldade em absorver tanta informação. É absorver. Com este calor, não paro de suar. Opa, aqui está ok. Letra C. Há novas medidas para combater o tráfego de drogas. Não, é tráfico de drogas. Letra D. Não se preocupe, não vou dilatar ninguém. Dilatar é de inchar, né? Dilatou a pupila, inchou a pupila. Aqui é de caguetar, fofocar, então é delatar. E é preciso ratificar os dados errados. Faltou um Szinho aqui, um ponto, né? Então, se são dados errados, é preciso retificar. Então, gabarito aqui, ó, letra B de bola. Próxima. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Não sei por que motivo. Por qual razão. Separado e com acento no final da estrutura. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porquê poderia ser substituída por o porquê. Veja que não é simplesmente pelo porquê junto sem acento. É por o porquê. Então, eu poderia escrever não sei o porquê, não sei o motivo, não sei a razão? Claro que poderia. Então aqui está certo, mas porque ele substituiu por o porquê, colocando o artigozinho. Se fosse colocar só o porquezinho sem colocar o artigo, aí estaria errado. Então aqui está certo. Continuando. Julgue o item a seguir de acordo com o padrão culto da língua. Não concordo contigo. Minhas ideias vão de encontro às suas. Ok, se não concorda, vai de encontro mesmo, então tá certinho. Agora aqui, para fechar, julgue o item a seguir de acordo com a norma padrão da língua. Aonde você foi morar? Opa, se fosse só o foi, beleza, aonde você foi. Mas como tal foi morar, que é uma locução verbal, quem manda é o principal e quem mora, mora em. Então o certo aqui seria onde você foi morar. Então aqui está errado.
nosso gabaritinho e para finalizar, uma mensagem bacana. Nunca deixe alguém dizer que você não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se quer alguma coisa, corre atrás. E aí é o seguinte, por isso que você tem que andar com gente que pensa grande, com gente que quer melhorar. Se você anda só com gente desocupada e que não quer crescer, essa pessoa não quer ver teu crescimento também. Ela vai ter inveja, vai colocar o olho grande. É por isso que a gente tem que ficar de bico calado e tem que sempre procurar melhorar as amizades. Ande sempre com quem quer vencer, tá? Porque se você andar só com derrotado, essa pessoa em algum momento vai te atrapalhar aí na tua jornada, tá? Então, meus amores, foi um prazer estar na presença de vocês. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento. Idem paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijão, tá? Tchau, tchau. Clique like.